Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para o último dia, o dia de Pentecostes. Hoje, a solenidade de Pentecostes acontece em toda a Igreja Universal, a Igreja Católica. E, irmãos, que felicidade esses 9 dias podermos falar do Espírito Santo. Que felicidade nesses 9 dias clamarmos e pedirmos todos os dias o Espírito Santo. Que felicidade que eu estou no meu coração de chegar ao final dessa novena, ao final desses 9 dias, falando do Espírito Santo e tendo esta intimidade com o Espírito Santo. Hoje, dia de Pentecostes. Que felicidade, irmãos, poder falar de hoje, desta data comemorativa, dessa solenidade de Pentecostes. Irmãos, hoje, a primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios vai falar sobre a frase que eu citei ontem do Catecismo da Igreja Católica: ninguém pode dizer o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo Senhor. Há diversidades e um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. E a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum, em vista do bem da igreja. A manifestação do Espírito Santo. Romanos 8, capítulo 18, vai falar que o cosmos, o mundo, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Se nós lermos um pouco acima, vai falar, no mesmo capítulo 8, deste Espírito Santo, como aqueles que agem nos filhos de Deus. Então, Paulo ele fala que ele espera, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus que são conduzidos pelo Espírito Santo. É isto que o mundo aguarda de nós hoje. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Eu convido você a meditar a carta aos Romanos, capítulo 8, que é a mais rica teologicamente da carta de Romanos de Paulo, onde ele vai falar 19 vezes sobre a ação do Espírito Santo, uma carta que ele cita 30 vezes a ação do Espírito Santo. A carta mais rica, teologicamente falando, da ação do Espírito Santo é a carta aos Romanos, e ainda mais o capítulo 8, que é o capítulo central da carta, onde ele vai falar deste Espírito Santo que conduz os filhos de Deus. Irmãos, nós vemos também a primeira leitura é a dos Atos dos Apóstolos, quando chegou o dia de Pentecostes. Irmãos, essa frase é cantada nas canções de louvor ao Espírito Santo. Essa é uma das frases, de uns textos mais conhecidos sobre Pentecostes, sobre a ação descida do Espírito Santo sobre todos, como línguas de fogo. A segunda leitura é a carta aos Coríntios, que eu acabei de mencionar. E agora o Evangelho, aonde nós vamos ler e meditar a leitura do Evangelho, aonde vai se encontrar na primeira carta de João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Eu vou ler toda a leitura hoje para nós meditarmos nesta festividade de Pentecostes. Aparições aos discípulos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio a pô-los no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, mostrando suas santas chagas. Pelas suas santas chagas, Isaías 53, fomos curados. Os discípulos alegraram-se em ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu também envio. Irmãos, aqui é o envio do Senhor àqueles discípulos. E quando nós lemos a palavra de Deus e temos fé na palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, como fala Hebreus, nós temos posse de que a palavra está sendo atualizada nos dias de hoje. E quando o padre
o sacerdote ele faz a leitura que está sendo realizada, e nós estamos recebendo este envio do Senhor. A palavra está sendo proclamada para todos aqueles sentados, e o sacerdote ele fala a mesma frase em persona Christi, ele fala na pessoa de Cristo. Pode ver, o sacerdote é ele quem faz a leitura do evangelho, porque ele está em persona Christi, e hoje ele fala para nós: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois dessas palavras, sobrou sobre ele, dizendo: recebei o Espírito Santo. Irmãos, primeiro ponto aqui, nós temos que entender que esta passagem do envio, nós não vamos sozinhos, nós vamos com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos com ele responder a esse chamado, a este envio. Aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que retiveres serão retidos. Essas são palavras do Senhor para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra bonita, irmãos, deste envio hoje. Irmãos, se você entender isso, você vai entender que você está sendo chamado a um envio e você não pode mais se esconder. É isso que o Senhor colocava no meu coração. Quando nós recebemos esse envio, esse chamado, nós não podemos mais nos esconder. O Espírito Santo nos encontrou agora. O mundo clama e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Pentecostes não termina aqui, irmãos, presta atenção. Pentecostes não termina aqui, aconteceu aqui, mas agora ele começa com você. Agora nós vamos levar esse Pentecostes que recebemos hoje ao mundo. Nós vamos incendiar o mundo. O avivamento vai partir de cada um de nós estarmos avivados. Você foi ungido para acender. Você foi ungido para incendiar este mundo. Você está recebendo este envio para incendiar o mundo. Irmão, se você parar para prestar atenção no que Jesus fala, assim como eu vim, assim como ele veio, assim como ele foi enviado, ele estava enviando. Irmãos, ele veio para curar, ele veio para incendiar, ele veio para trazer o batismo no Espírito Santo. O próprio João ele fala: quando ele vier, ele vos batizará com fogo. E, irmãos, ele está nos enviando com o mesmo poder do Espírito Santo em nós. Olha que palavra profética para nós. Irmãos, eu quero aqui trazer duas frases do Pensamento de Fogo de Beata Helena Guerra para meditarmos nesse dia de Pentecostes. A solenidade de Pentecostes não é uma simples comemoração, irmão. Não é uma simples comemoração o dia de hoje. Hoje o que está acontecendo em Pentecostes, irmãos, hoje dia 8, no símbolo da igreja, nos números na Bíblia, ela tem um significado de eternidade, algo que não termina. O 8, ele tem esse significado. Irmãos, não é por acaso, é para um propósito. Eu sempre trago para mim isso. Não é por acaso, é para um propósito. 8, no dia de Pentecostes, o número 8, algo interminável. Irmão, quero falar para você que o Espírito Santo está agindo interminavelmente na sua vida. Se você desejar este Espírito, deixar ele se manifestar, vai ser interminável na sua vida. Irmãos, não é uma simples comemoração, é um mistério. Santa Helena Guerra vai falar para nós: solenidade não é uma comemoração qualquer. Não é somente uma comemoração, mas é um tão grande mistério. É um verdadeiro renovamento, é um verdadeiro renovar a nossa vida, porque o mesmo Espírito que visivelmente desceu sobre a igreja nascente, continua a descer invisivelmente sobre os fiéis para acender nos corações o fogo divino do amor. Irmãos, é um mistério que está acontecendo hoje, é um mistério que verdadeiramente aconteceu sobre os discípulos visivelmente e hoje acontece invisivelmente nos nossos corações. E aqui, para nós lermos a última frase, o último texto, eu quero trazer aqui: tão grande foi a ação vivificante do Paráclito no primeiro Pentecostes. Irmão, presta atenção. Tal foi o grande ação vivificante do Paráclito no primeiro Pentecostes, tal foi depois, e tal será sempre na igreja. Aqui, com outras palavras, tal foi lá atrás com os apóstolos no cenáculo, tal foi com a igreja primitiva e tal será na igreja sempre, está sendo agora na igreja, em cada fiéis, sempre que é administrado um sacramento, sempre que a graça aumenta
em alguma alma que, sob a influência da graça atual, que adquire o mérito, é sempre a ação do Espírito Santo que se renova, e é sempre o mesmo Espírito que sobrevém. É a última palavra, um novo e verdadeiro Pentecostes. Irmãos, é um novo e verdadeiro Pentecostes que acontece com a influência da graça de Deus. Primeiro ponto aqui, irmãos, é graça, é caris, é carisma, vem de graça, é um dom dado por Deus, é um dom dado de presente. Graça significa caris, presente, um caris, um presente que Deus nos dá. Pela influência da graça atual, que age pelos sacramentos, que age, nos renova, e sempre o mesmo Espírito que sobrevém. É o mesmo Espírito que desde a criação do mundo pairava sobre o mar, desde a criação do mundo, aonde usou os profetas. No nosso credo nós falamos: aquele que falou pelos profetas, o Espírito Santo. Ele é uma palavra. Um novo e verdadeiro Pentecostes está acontecendo, irmãos. Se você tomar posse de que hoje está acontecendo um novo Pentecostes, um novo avivamento na sua vida, e ele não vai te deixar, depois que você recebeu esse Espírito Santo, você vai ser outro homem, outra mulher, você vai incendiar onde você passar. Se você tomar posse desse Espírito Santo no seu coração no dia de hoje, irmãos, você está sendo ungido, você está recebendo esse Espírito Santo para incendiar o mundo. Você está recebendo esse Espírito Santo não para ficar mais trancado nas portas, mas assim como os discípulos saírem e anunciarem Cristo, anunciar como Pedro anunciou o querigma. Ele anunciou Cristo, aquele que pagou o preço por nós na cruz. Por isso que aqueles apóstolos receberam o Espírito Santo, e por isso que nós recebemos o Espírito Santo para proclamar: Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, meu irmão? É aqui mais uma frase para nós deste lindo livro que nós meditamos algumas partes, mas as partes mais importantes que eu queria trazer a cada um irmão, que é o avivamento do Padre Roger, onde ele faz aqueles retiros de avivamento, a profecia do avivamento. Eu quero trazer aqui a conclusão desse livro. Ele trouxe aqui, conclusão, e eu quero trazer a conclusão desse livro para cada um de nós, para que nós saiamos, irmãos, deste Pentecostes hoje. Você está recebendo este Pentecostes, você está recebendo esta promessa que foi profetizada por Joel, por Ezequiel, tantas as promessas da vinda do Espírito Santo sobre todos. Você está recebendo esta promessa para você avivar o Brasil. Você não está recebendo essa promessa para ficar trancado, mas sim para abrir as portas, como foi aberta as portas do cenáculo, e sair evangelizando, levando este fogo do avivamento, levando este fogo do Espírito Santo a todos aonde você passar. O avivamento começa por você, meu irmão. Lembra? Nós meditamos isso? O avivamento começa por você. Desejo dizer as últimas palavras em relação à grande providência de Deus neste livro. Avivamento, um chamado. O Senhor confirmou em nossos corações que somos chamados a esta obra, e isso nos responsabiliza de forma muito positiva e assumirmos um posicionamento espiritual em favor da nossa nação. Irmãos, aqui ele já está chamando a nossa atenção a um posicionamento, um posicionamento sobre a nossa nação, sobre as nações e a face da terra. Nós recebemos o Espírito Santo hoje e temos que nos posicionar como homens verdadeiramente repletos, transbordantes do Espírito Santo. A palavra hoje do jubileu deste ano da renovação carismática católica vai falar: transbordeis de virtude, transbordeis de esperança pela virtude do Espírito Santo. Nós temos que transbordar nesta esperança do novo avivamento. Nós temos que transbordar pela virtude do Espírito Santo este novo avivamento. Assumirmos o posicionamento, assumirmos sobre a nação, sobre a face da terra, este avivamento. Assumir a escolha e a eleição de Deus exige de nós um comprometimento. Irmãos, se nós nos comprometermos, esta promessa do avivamento no Brasil vai se realizar. Assuma sem medo. Irmãos, olha para você ver. Assuma sem medo o lugar que o Senhor destinou para você na obra do avivamento no Brasil. Irmãos, você tem um lugar nesta obra do avivamento no Brasil.
Nossa, que lindo, irmãos. Assuma sem medo o lugar do Senhor destinou para você na obra do avivamento do Brasil e das nações. E saiba que existe um povo numeroso que vive nessa grande empreitada de intercessão e expectativa pela manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos provou, nos desinstalou, retirou de nós dúvidas, levou-nos a dar passos de conversão e fazermos propósito desta intercessão, para que venha um poderoso avivamento, e Ele reacendeu em nós o fogo do coração pela paixão, pela salvação das almas. Agora precisamos diariamente colocar à disposição do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito importante, é diariamente essa decisão, é diariamente nos colocar à disposição, perdão, é diariamente nós temos que colocar no nosso coração este avivamento. Irmãos, é tempo de perseverarmos na oração, de colocarmos lenha no fogo para que ela não se apague, e somente é um momento que nos unimos num intenso clamor junto com as pessoas que caminhamos nessa mesma visão e desejam um poderoso avivamento. Irmãos, se você tem o mesmo desejo, a mesma visão, e se você conhece, irmãos, aqui eu não trouxe nenhum dia pedindo para que curtisse, compartilhasse, mas hoje eu quero sim pedir que aqueles que você conhece, que tem a mesma visão, o mesmo chamado, tem a mesma visão e o desejo de um poderoso avivamento, eu convido você a compartilhar. Pega lá os vídeos que nós temos no nosso canal desse avivamento, desta novena, este vídeo, compartilhe com os irmãos para que eles tenham o mesmo anseio, o mesmo desejo que cada um de nós temos de um poderoso avivamento. Entenda, querido ouvinte, o avivamento é um chamado a você que está convocado pelo próprio Deus a vivê-lo e ser participante desta linda obra de salvação. Irmãos, entenda, você é convocado a viver, você está convocado pelo próprio Deus a vivê-lo, este avivamento, a viver esse chamado. Temos dado passos concretos em relação ao caminho que o Senhor nos indicou. A nossa decisão, ainda mais fundamentada e determinada, atrai os olhos do Senhor, e Ele verá que estamos preparados a manifestar a manifestação ordinária do Espírito Santo. Tenho plena convicção de que as torres de oração respondem-nos pelos apelos proféticos da Beata Helena Guerra, hoje Santa Helena Guerra, sobre o cenáculo universal, pois o objetivo de se reunir em grupos de pessoas para aclamar as transformações das cidades, estados e nações é proveniente da certeza que o Espírito Santo quer renovar. A certeza que o Espírito Santo quer renovar. Irmãos, olha que importante isso que ele traz. Nós temos a certeza que o Espírito Santo age, amém? Nós temos certeza que o Espírito Santo quer renovar a face da terra. Então, irmãos, nós somos provenientes dessa certeza que o Espírito Santo quer renovar a face da terra e levar em conta o nosso clamor. Que cresça a partir de agora o comprometimento com o cenáculo permanente. Irmãos, que ocorra agora em nossos encontros de oração, nossos grupos de oração, nossos avivamentos, nossos encontros, irmãos, com os irmãos, este permanente compromisso de um novo cenáculo. Todos os nossos encontros têm que ser com um novo cenáculo, um cenáculo permanente da efusão do Espírito Santo, que é a obra de Deus admirável aos seus olhos. Creio que a unidade de coração e de intenção de corações ofertadas a Deus precisa crescer e edificar os nossos meios católicos em todo o Brasil. Desafio você, amigo leitor, a orar todos os dias pelo avivamento do Brasil, nestes constantes vindas do Espírito Santo, como Maria e os apóstolos no cenáculo, sabendo que milhares e milhares de vozes se unem à sua pelo derramamento abundante do Espírito Santo sobre a nação, sobre a nossa nação, sobre todas as nações, sobre a face da terra. Chegou a hora de nos responsabilizarmos por esse processo. É tempo de nos posicionarmos em oração, pois havendo um chamado à comunhão e o clamor do avivamento, um chamado. Deus abençoe nosso firme propósito, que a Virgem Maria, Nossa Senhora do Cenáculo, nos ajude nesse despertamento e compromisso. Interceda que venha o poderoso avivamento sobre o Brasil. Eita glória, irmãos, que palavra linda,
para cada um de nós. Irmãos, e aqui eu quero trazer a leitura do Atos dos Apóstolos, onde vai falar assim, ó: chegado o dia de Pentecostes, hoje, Pentecostes solene, a festividade solene, estavam todos reunidos em um mesmo lugar em oração. Aqui a marca da unidade da igreja. De repente veio do céu como um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Este é uma das figuras do Espírito Santo, o vento, ali onde o próprio Jesus falou com Nicodemos. O vento sopra, não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Irmãos, sobre cada um, não foi uma só, não, foi sobre cada um recebeu uma unção. Ali, como se as línguas do céu tivessem descido para que eles profetizassem, para que eles falassem em nome de Jesus. Tanto quanto Pedro, ele saiu com poder na sua voz, assim como Isaías, ele falava, come o rolo, assim como ele falava, que ele experimentava a palavra, assim como no Antigo Testamento o Espírito falava pelos seus profetas, hoje ele fala por cada um de nós, porque recebemos a própria, como se fosse a própria língua do próprio Deus falando em nós através do Espírito Santo. Nós temos a autoridade da palavra, porque é o Espírito Santo que fala em nós. Ficaram todos, irmãos, presta atenção, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediu que falasse. Que palavra profética! Nós vamos ver Atos dos Apóstolos capítulo 4, falando do Espírito Santo sobre os pagãos. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos capítulo 10, nós vamos ver quando Paulo, capítulo 9, vai receber a imposição das mãos sobre Ananias. Nós vamos ver no capítulo 19, nós já meditamos aqui, aqueles que não conheceram o Espírito Santo receberam o Espírito Santo. Irmãos, tantas as passagens que fala desse Pentecostes contínuo, sendo derramado perenemente. Irmãos, este Espírito Santo, como nós lemos na carta da Santa Helena Guerra, esse Espírito tal foi e tal será na vida da igreja, está sendo na vida da igreja. Irmãos, não é uma festa somente para nós recordarmos, mas é a atualização. É um verdadeiro mistério do que acontece hoje. É um mistério que está acontecendo agora, sobre a ação do Espírito Santo em cada coração. E irmãos, você não está recebendo este Espírito, não recebeu esse Espírito para extinguir. Aqui eu estava lendo o livro, eu quero até trazer para nós, só a capa já vai falar com cada um de nós. Irmãos, aspirai os dons do Espírito Santo, que top, porque nós temos que aspirar todos os dias, mas olha isto, não extinguais o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que você recebeu no batismo, você não pode extinguir ele, irmãos, você tem que deixar ele fluir em você, tem que deixar ele trazer em você este avivamento, porque você não recebeu este dom, você não recebeu este presente para deixar guardado, irmãos. O mundo clama, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Chega de esperar. O mesmo Espírito que desceu em Jerusalém, agora está em você, agora grita em você. Este Espírito que desceu lá em Jerusalém está em nós. E o que vamos fazer com este Espírito? Irmãos, eu quero trazer aqui uma breve história, tá? Por quê? Eu já sei que eu estourei o tempo, mas é o último dia que nós estamos meditando sobre Pentecostes. E o que me vinha era muitos irmãos que têm o conhecimento do Espírito Santo, muitos irmãos que já pregaram, muitos irmãos que já profetizaram sobre o Espírito Santo, andaram caminhando com o Espírito Santo, mas deixou esse fogo apagar, esse Espírito apagar. Irmãos, muitos irmãos que conhecem a ação do Espírito Santo, infelizmente deixou apagar. E hoje, neste dia, está sendo derramado abundantemente, as comportas do céu estão abertas, esta festa solene está sendo atualizada, este Pentecostes está sendo atualizado, este Pentecostes está sendo derramado sobre nós hoje. Irmãos, esta é uma
palavra tão profética, mas muitos irmãos se apagaram. E hoje o Senhor ele quer reacender este fogo. Essa história começa assim: um homem caminhava pelo deserto carregando uma caixa de fósforo. Irmãos, olha que lindo. Quando eu li essa história, essa parábola, me vinha muito, irmãos que estão caminhando pelo deserto. Irmãos, você tem um instrumento nas suas mãos, presta atenção. Você tem um instrumento dentro de você, o Espírito Santo. Presta atenção, irmãos. Você tem este Espírito Santo. Você está andando com ele. Você está passando pelo deserto onde você fala: Deus não fala comigo, Deus não está agindo em mim, o Espírito Santo não está agindo em mim. Um homem caminhava pelo deserto carregando uma caixa de fósforo, e ao seu lado um jovem carregava um feixe de lenha de madeira bem seca. Irmãos, aqui nós vemos no começo dessa parábola que tinha um homem que andava também com ele. Às vezes você está andando com seu amigo no deserto, vocês têm tudo, um instrumento para colocar fogo, e vocês não utilizam. Irmãos, às vezes você está andando pelo deserto caminhando com outra pessoa, e vocês não utilizam o que o Senhor te deu. Muitas das vezes nós estamos andando pelo deserto e não estamos deixando o Espírito Santo agir no deserto. Não estamos deixando o Espírito Santo falar em nós. A palavra deserto ali tem muitos ramos, mas uma delas é escutar a voz de Deus. Muitas das vezes quando entramos no deserto para nos silenciar, escutar a voz de Deus. E irmãos, você que está passando pelo deserto, escutando este vídeo, vendo este vídeo, compartilhando esse vídeo, irmãos, você que está passando por esse deserto falando assim: mas como que esse Pentecostes, como essa mudança de vida? Presta atenção nessa história, irmãos. Um homem caminhava pelo deserto, carregava uma caixa de fósforo. Ao seu lado um jovem carregava um feixe de lenha seca. Mestre, perguntou o jovem, por que temos tantos homens que vivem como se o fogo do Espírito Santo tivesse apagado? Olha a pergunta que esse jovem fez ao seu mestre. Por que tantos homens vivem como se o fogo do Espírito Santo tivesse apagado? O mestre sorriu, parou e perguntou, pegou o fósforo da caixa e disse: o fogo do céu nunca faltou. O que falta é lenha. A lenha seca do coração disposto. Quando o coração está pronto, uma faísca basta para acender um incêndio. Então ele riscou o fósforo, encostou na lenha e num instante o fogo se espalhou. Olha que linda esta parábola. O fogo nunca parou, nunca se apagou. O fogo do altar nunca se apagará. Números capítulo 6 vai falar: o fogo do altar nunca se apagará. Irmãos, esse fogo do Espírito nunca vai se apagar. E esse fogo está nos chamando hoje a reacender em nós este fogo. Mas para isso ele fala: falta o coração disposto, falta a lenha no nosso coração. Quando o coração está pronto, uma faísca basta. Se o seu coração estiver pronto, irmão, esta faísca desse Pentecostes, dessa solenidade, se você estiver com o seu coração disposto, este fogo vai reacender em seu coração. Irmãos, eu convido a você a partir de hoje, não deixar mais este fogo se apagar. Alimente, irmãos, todos os dias o fogo no seu coração. Alimente com leituras bíblicas. Alimente o seu coração. Irmãos, pensamentos de fogo. Como que eu vou deixar esse fogo apagar em mim, se todos os dias eu estou meditando esses pensamentos de fogo na minha vida? Eu todos os dias tenho aspirado o Espírito Santo na minha vida. Eu acredito nesse Pentecostes perene. Irmãos, mistério de Pentecostes, batizado no Espírito, o novo Pentecostes, movido pelo Espírito. Irmãos, eu deixei aqui, eu trouxe novamente os livros porque não quero extinguir esse Espírito. Irmãos, olha que lindo. O Espírito diz: vem. Se você diz vem, ele vem. O Espírito Santo e Maria, batismo no Espírito Santo, modelo como o poder do Espírito Santo, temperamentos controlados pelo Espírito Santo, discernimentos do Espírito, adorável, misterioso Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo, o avivamento do Espírito Santo. Irmãos, alguns, eu tenho mais ali que eu falei, não, somente esses. Irmãos,
nós temos que alimentar todos os dias este fogo no nosso coração. Todos os dias nós temos que alimentar este fogo. Se você está com esse fogo apagado hoje, se você está com o seu coração disposto, esse fogo vai pegar, irmãos. E eu convido a você não deixar mais ele apagar, irmãos. Este Pentecostes está acontecendo agora. Esse mistério está acontecendo agora. Hoje, quando nós formos à missa, quando nós recebermos a palavra, hoje uma solenidade de Pentecostes está sendo atualizada. E eu convido a você, irmão, a tomar posse deste Pentecostes na sua vida, este Pentecostes perene. E eu convido a você a incendiar o Brasil comigo, a aclamar o avivamento. Irmãos, o avivamento é a partir de mim e de você. Irmãos, que você saia hoje, da onde você estiver, comece a falar do Espírito Santo, comece a desejar o Espírito Santo, comece a clamar o avivamento. Irmãos, não deixe que esse Espírito Santo se apague nos corações dos irmãos. Vamos incendiar. Lucas capítulo, se eu não estou enganado, capítulo 19, versículos 59 ou 49, versículos 49 vai falar que Jesus está lá e ele fala que veio colocar o fogo no mundo e que ele desejava que esse fogo já estivesse aceso. Irmãos, na segunda volta de Cristo, vamos deixar esse fogo aceso, porque quando ele voltar, este fogo já esteja aceso nos corações e vai a partir de mim e de você. Hoje, você que estava apagado, recebeu a faísca do Espírito Santo. Você recebeu a faísca do próprio Espírito. Hoje, você está sendo chamado a levar este fogo aonde você passar. Aleluia!